Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e hoje eu estou aqui para trazer mais um dia da Palavra de Deus, mas dessa vez, na verdade, eu fiz um vídeo porque eu recebo muitas e muitas perguntas no meu Instagram, no meu YouTube, concernentes a dúvidas sobre candomblé, umbanda, espiritismo, eles são iguais, não são iguais, como que funciona, eu não entendo, eu quero entender o que eu estou vivendo. E então, baseado nisso, eu resolvi trazer algumas explicações bíblicas. Não é o que eu acho, tá, gente? É o que está escrito, e tudo que eu vou falar aqui hoje para vocês, ele tá escrito na Bíblia. Eu gostaria muito que vocês fossem no texto e lessem, porque eu vou ler os textos aqui, mas eu quero muito que vocês entendam tudo que eu vou falar. Então, qual é a base desse vídeo para você conseguir compreender? O objetivo desse vídeo, tá? É trazer esclarecimento bíblico, esclarecimento dentro da Escritura Sagrada, como Deus vê essas religiões. E eu vou explicar basicamente, tudo aquilo que você precisa saber. O ponto-chave, tá, que eu gostaria que você, antes de entrar e mergulhar nesse vídeo comigo, eu preciso que você entenda que esse vídeo aqui é para quem acredita na Bíblia Sagrada. Se você vier argumentar comigo sem entender a Bíblia Sagrada ou sem acreditar na Bíblia Sagrada, esse vídeo não tem fundamento nenhum para você assistir. Eu quero ressaltar alguns pontos aqui, né? Eu não estou contra ninguém que professa essa fé, muito pelo contrário, eu sempre gostei de ser respeitada quando eu professava essa fé, quando eu cria, né, nessas religiões. Então, meu objetivo aqui não é bater nessas religiões, muito pelo contrário, meu objetivo aqui é explicar dentro da Escritura Sagrada como Deus vê. E tudo que eu vou explicar aqui para vocês está de fato na Escritura Sagrada. Então, se você ficar com raiva de mim, você precisa entender que você tem que ficar com raiva da Escritura Sagrada. Mas se quiser ficar com raiva de mim, não tem muito o que fazer, é o que é e é o que está escrito. Eu não vou negociar isso, eu não estou aqui para ser amada, né? Mas eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer, que é pregar o Evangelho. E é isso que eu vou fazer. Então, para quem é esse vídeo? Para quem acredita na Bíblia, para quem quer aprender, para quem quer esclarecimento bíblico sobre essas religiões, e eu vou responder muitas perguntas aqui que você tem dúvida, né? Como que as pessoas se comunicam com os mortos? Como que eu vou, às vezes, numa cartomante, ela acerta coisas da minha vida? Como essas religiões, né, têm esses espíritos? Quem são esses espíritos? Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito da Escritura Sagrada. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô há uns 3 meses para gravar. E eu entrei em batalha espiritual, né? Jejuei. Sempre que eu parava para fazer o esboço desse vídeo, tá tudo aqui comigo, né? Dentro do meu iPad aqui, condensado. Eu vou ler alguns textos aqui com vocês para trazer todo o esclarecimento. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho importante eu ter esse vídeo aqui no meu YouTube, porque toda vez que alguém fizer alguma pergunta, eu vou encaminhar esse vídeo para que todas as perguntas tenham respostas dentro da Escritura Sagrada e que as pessoas venham verdadeiramente entender aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Então vamos lá. Umbanda, candomblé, espiritismo são iguais? Na prática, não são iguais. Na prática da fé, cada um tem seus ritos, e esses ritos são diferentes, tanto no espiritismo, quanto na Umbanda, quanto no candomblé. Existem algumas linhas, nem todos são iguais. Você vai num centro é de um jeito, você vai em outro é de outro jeito, mas em todo caso, né, eu já frequentei alguns, a base é a mesma. E aí o que eu quero falar é que essas 3 religiões, elas na prática não são iguais,
mas a base delas é a mesma. Todas elas acreditam em reencarnação, todas elas acreditam que os espíritos, né, podem se comunicar conosco, que os espíritos podem falar através da boca das pessoas. Então a base delas é basicamente igual, tá? Em todas elas você encontra imagens de santos, então, ditos santos, na verdade, que você vai lá e você vai encontrar essa simbologia. Então, a base dessas religiões é basicamente igual. Eu já transitei entre elas e, de fato, elas têm suas similaridades, apesar de alguns ritos serem diferentes, ok? Então, por que Deus não gosta disso? Da onde você tirou isso, Janaína? Quando a gente vai em Levítico, capítulo 19, versículo 31, o texto nos diz o seguinte: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus, ele é único, ele é maior. Se você vai nessas religiões, todos eles vão falar assim: eu acredito em Deus. Mas esses espíritos são intercessores. Só que a Bíblia ela é muito taxativa e muito clara. Olha o que ela diz: não vos voltareis para os necromantes, pessoas que falam com mortos, nem para os adivinhos, aqueles que tentam adivinhar o seu futuro. Não vos procureis para não serdes contaminados por ele. Ou seja, se você é o tipo de pessoa que procura pessoas que falam com mortos, você já, aos olhos de Deus, você está contaminado por eles. E Deus não se agrada, porque ele finaliza dizendo no versículo 31 de Levítico 19: eu sou o Senhor, ou seja, eu tenho senhorio de tudo. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não façam isso, eu não gosto. É basicamente isso que ele está dizendo. E aí, ele diz ainda em Deuteronômio 18, tá? Tudo isso são textos bíblicos, tá, pessoal? Deuteronômio 18, do versículo 9 até o versículo 12. Olha o que diz a Escritura Sagrada para nós. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquele povo. O que esse povo que ele está falando fazia? E se ele diz que não é para a gente procurar aprender nada disso, significa que ele não gosta disso. Então ele diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ele está dizendo: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, porque naquele tempo o sacrifício humano de filhos e filhas era comum, você sacrificava em prol daquele Deus. Então ele não gosta de sacrifício, né, humano, de morte, e aí a gente vai entrar num viés muito mais profundo, que existem religiões até hoje de magia negra que sacrificam pessoas, enfim. Não vou entrar nisso aqui agora, tá? Mas ele está falando: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Ele não quer que a gente faça sacrifício de passar pelo fogo nossos filhos em prol desses deuses. Ele diz: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Não achará entre ti nenhum adivinhador, nenhum prognosticador, ou seja, pessoas que fazem prognósticos futuros, tá? Ninguém que vai tentar adivinhar o seu futuro. Não vai ter nenhum tipo de mágico perto do povo. Nem quem consulte os mortos, pois aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Olha que incrível. Deus abomina todo esse tipo de prática. Ele não abomina a pessoa, ele não odeia a pessoa que faz isso. Porque muitas pessoas se convertem ao longo do caminho e mudam. Ele não odeia o ser humano, ele odeia essa
prática. Quem faz isso é abominável para o Senhor. E por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Ele está falando, por que vocês fazem isso? O Senhor, ele lança diante de você essas pessoas para que você fique como elas. Então ele está dizendo, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores. Olha o que ele está falando. Essas nações que eu vou te dar, elas têm essa prática, eles fazem isso, eles ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tais coisas. Olha o que ele está dizendo. Vocês são separados e ele não quer que vocês se envolvam com isso. Consegue entender que Deus não gosta dessas coisas? Isso está em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 12. Uma outra pergunta que eu sempre recebo é, por que essas religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, são erradas aos olhos de Deus? Deus, ele é único e ele é soberano. Ele é perfeito, ele é majestoso e ele sabe de todas as coisas. Então, ele não gosta de dividir a glória dele com ninguém, porque todas as coisas são feitas por meio dele, para ele. Então, tudo é diretamente com ele, ele que tem o governo sobre todas as coisas. E para mim, gente, aí eu vou falar agora pessoal, tá? Quando eu comecei a estudar isso, eu ficava pensando assim, gente, se eu tenho um pai, imagina você ir com seu pai ou com a sua mãe. Você tem um pai e mãe, você tem intimidade. Você não vira para uma pessoa e fala assim, fala lá com meu pai se eu posso isso, pergunta para ele se eu posso aquilo. Imagina você ter um pai, porque Deus é nosso pai, que você não pode conversar. Você consegue conceber isso? Não existe. Até um rei tem os seus filhos, que são os príncipes, que vão direto a ele, tem acesso direto a ele, não precisa de um intermediador. Então, por isso, na minha cabeça, até quando eu fiz comunhão, eu era católica, que eu comecei a estudar, eu lembro que eu era muito adolescente, né? Eu não conseguia entender, de fato, como eu, tendo um pai, tinha que falar com Maria, João, São João, São Pedro, São Francisco, se Deus era meu pai. E aí eu tô abrindo aqui uma linha de raciocínio minha. Esse era o meu pensamento. Então, na minha cabeça não fazia sentido eu ficar pedindo um santo para interceder por mim, se Deus é meu pai. E aí, olha o texto de Êxodo capítulo 20, que incrível. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Deus tirou o povo dele da escravidão do Egito, da casa da servidão, onde eles serviam aos egípcios. E aí ele é taxativo, porque os egípcios, eles faziam esse tipo de prática. Tinha vários deuses egípcios que o povo de Israel acabou com o tempo aderindo para ele. Então, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, onde haviam essas práticas, ele deu algumas ordens. Aí está lá em Êxodo capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não tem ninguém na frente do Senhor. Ele é o teu pai, é ele que faz todas as coisas para você e por você. Aí ele fala algo que é incrível. Ó. Não farás para ti imagem de escultura. Você não pode ter imagem nenhuma de santo nenhum. Você não pode... Ah, Janaína, mas está falando fazer. Mas se você não faz, você não tem. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele é muito claro, né? Não vai ter nenhuma imagem de escultura de nada que tem acima dos céus, ou seja, você não pode ter imagem de santo, nem de anjo, nem de demônio, de nada disso, né? Então, na minha cabeça, não fazia sentido nenhum eu ficar ali ajoelhada na frente de uma imagem de escultura. Não tinha sentido. Então, quando eu li esse texto, eu falei, eita, eu não gosto disso. Ele fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus,
nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele fala, não as adorarás. Você prestar reverência, você prestar culto, procissão, festa do santo X ou santo Y. Isso tudo é adoração, é devoção que você tem àquela imagem, aquele santo, né? Ah, Janine, mas a gente não adora imagem. Não, tudo bem, você não adora imagem, mas a Bíblia está dizendo para não fazer. Então não tem sentido. Você não pode nem fazer, nem ter, você... entende? Não tem sentido. Aí você vira e fala assim, não as adorarás, nem lhes darás culto. Você não pode fazer festa para santo, porque eu sou o Senhor, teu Deus. Deus zeloso, é um Deus que quer te guardar, é um Deus que quer te proteger. E aí ele segue dizendo que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então ele está dizendo claramente, você não pode ter, você não pode fazer, você não pode participar de festa de santo nenhum, festa de São João, festa de Maria, de nenhuma dessas você pode fazer. A Bíblia é muito clara. Então, assim, tem um texto também que eu esqueci, não tinha colocado aqui, mas eu vou achar ele aqui agora para você. É um texto que fala que se você tem essas imagens, você se torna como elas. Então, você não pode ter essas imagens na sua casa, na sua vida. Você não pode prestar culto, você não pode prestar adoração. E quando eu ia nas religiões de matriz africana, o que mais tem lá são essas imagens, entendeu? Então, assim, você não pode ter parte com isso. Então, quando a gente fala dessas coisas, não estou fazendo uma crítica para quem quer não, tá, gente? Eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia é quem diz isso. Salmo 115, eu vou ler a partir do versículo 2. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mãos humanas. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Salmo 115, do 2 ao 8, olha o que o Senhor está dizendo. Tem uma palavra para as pessoas que fazem isso. As pessoas ficam surdas, as pessoas ficam cegas, as pessoas não ouvem. E talvez você siga essa religião e não entende. Vai fazendo os rituais que eles lhe impõem, mas você não consegue entender por que você faz isso, qual o fundamento disso, de onde nasceu isso. Você já fez essas perguntas? E é impressionante, por quê? Porque eu era assim. As coisas aconteciam, eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar. Era uma escravidão emocional que eu vivia, e aí eu estou falando uma experiência minha, e eu fico pensando assim, nossa, como eu fiquei tanto tempo fazendo essas coisas sem entender. Então, no Salmo 115, está muito bem explicado que quando a gente faz esse tipo de adoração a essas imagens, você faz aquilo ali de maneira vazia e sem muito sentido, sem muita explicação. De onde veio isso? Por que eu faço isso? Por que eu me ajoelho? Quem me ensinou isso? Qual o fundamento disso? Será que isso está na Bíblia? Será que isso não está? E quando a gente vai para a Bíblia, que foi o meu maior confronto quando eu deixei a religião, é porque eu ficava assim, gente, como eu fui cega. Eu não ouvi a voz do Espírito de Deus que fala comigo. A Bíblia fala que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele. A gente veio do barro e quando ele sopra nas nossas narinas o fôlego de vida, ele coloca o Espírito que é dele em nós. Nós somos feitos de corpo, alma, que é onde o corpo é o nosso físico. A alma é onde são armazenadas as nossas emoções. E o Espírito é do Senhor.
Por isso que ele é tão ciumento, porque se você não fala com ele, você vai falar com outros espíritos, você não vai ouvir a voz do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que está sobre você. Então, foi um confronto na minha mente absurdo, que eu falei assim, cara, eu não posso mais viver aqui. E aí, eu comecei a fazer várias perguntas, e eu vou fazer essas perguntas para vocês aqui e vou respondê-las. Então, quando a gente olha esses textos, né, explicando tudo isso, eu comecei a entrar num choque de realidade. E aí eu perguntava assim, tá bom, mas como é que é? Muitas vezes eu ia lá na cartomante, eu ia lá consultar os espíritos e eles acertavam coisas sobre a minha vida. Porque quando eles acertam as coisas sobre a nossa vida, né, ou alguma coisa que vai acontecer sobre o nosso futuro, ou falam muito, eles costumam muito falar do nosso passado, do que aconteceu sem nem te conhecer. Nossa, como eles sabiam dessas coisas? Só pode ser Deus, era assim que eu pensava. Só que aí olha o que está acontecendo aqui, ó. Ninguém pode saber o seu futuro. Presta bem atenção. Os espíritos, eles não morrem. E aí você precisa entender algumas coisas, tá? Eu vou ler um texto aqui que vai te dar a certeza de que os espíritos não podem saber o seu futuro. Geralmente eles falam muito de coisas que aconteceram no seu passado e que eu vou explicar por que eles sabem, ok? Ah, lembra daquele dia que o seu pai, que já faleceu, falou isso pra você? Lembra naquele dia? E você fica assim, nossa, como essa pessoa sabe disso se ela nunca conviveu comigo? Não sabe de nada disso, nunca contei isso pra ninguém. Calma que eu vou te responder isso. Olha o que diz. Ninguém poderá saber do futuro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Ó, ninguém vai saber o seu futuro. Ele está dizendo, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, nós viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Todo proceder de tentar saber sobre o seu futuro é procedência maligna. É isso que esse texto está dizendo para nós. A Bíblia é muito taxativa que a gente não pode se comunicar com os mortos. E aí você fala assim, mas Janaína, como que aquele espírito, aquela pessoa que eu fui consultar no espiritismo sabia de uma situação X, Y, Z? Preste atenção, o inimigo, ele está aqui na Terra o tempo inteiro, rondando, ele está vendo, ele está aí agora com você te vendo, te observando. Ele pode não te tocar, mas ele está vendo a sua vida. Então, tudo que você faz, tudo que você fala, tudo aquilo que você projeta e verbaliza, ele sabe, porque ele está aí com você. E eu vou chegar no texto onde eu te afirmo que ele está aí com você também. Tá? Ele pode não te tocar, mas ele está aí. Então, ele ouve e vê tudo que você fala. Então, o teu passado todo, ele conhece. E as suas projeções de futuro, ele também sabe, porque muitas você verbaliza, muitas você age. O inimigo, ele já vive aqui nessa terra, né, há muitos anos. Tem até uma música do Raul Seixas que ele fala, eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado. Então ele está falando do inimigo mesmo. Essa música é uma música que de fato conta ali uma história. Então você precisa entender que o inimigo ele está aqui. Então ele já viu pessoas como eu, que agem como eu, que falam como eu. Então ele meio que sabe ler você. Por isso que muitas vezes algumas coisas acertam, outras não acertam. E eu comecei a fazer prova de tudo isso. E eu percebi que eram mais erros do que acertos. E alguns acertos eram de coisas que eu havia falado. E o meu passado ele conhecia todo. Ah, escreveu uma carta, psicografou uma carta, usou meu apelido. Óbvio, ele sabe como é que o seu pai, seu tio, seu primo te chamava.
porque ele estava ali, ele via. Então ele usa o corpo de uma pessoa para escrever uma carta usando termos que você conhece, que só você tinha intimidade. Para quê? Para te enganar. Porque a pessoa que morreu está morta. E eu vou te dar um texto bíblico também que vai comprovar isso. Então, olha só. Podemos nos comunicar com os mortos? Lucas, capítulo 16, do versículo 24 ao versículo 31, eu vou ler uma história para vocês, eu quero que vocês prestem atenção nessa história, e eu vou explicando ela aqui no meio do caminho. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em águas a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Existe uma pessoa que morreu e foi para o inferno, tá? E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Na vida dele, ele recebeu as coisas boas. E Lázaro ficou com a parte mais difícil, as coisas ruins, as coisas más. Agora, porém, aqui no céu, ele está consolado. E tu, quando ele fala no céu, é na região celestial. Porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Existe um abismo entre nós e vós. Os espíritos estavam se comunicando, mas eles estavam com um abismo de diferença. De sorte que os que querem passar daqui dessa região celestial para aí, não podem. De modo que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna aqui na terra, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Ele pede alguém para ir lá avisar a família dele, os irmãos dele, que ele foi para um lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele está dizendo: não, eles não vão mandar ninguém lá, porque eles têm Moisés e os profetas para falar com eles. Aí eles viram e falam: não, mas se o senhor mandar alguém dos mortos ir lá falar com eles e dizer que a gente está aqui, que eu estou aqui no lugar de tormento, eles vão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele está dizendo: não adianta. Não adianta, não tem como ninguém ir lá falar com eles. Eles não vão se converter, eles não vão ouvir o que a gente tem para falar. Eles têm Moisés e os profetas que fazem sinais e maravilhas e não convencem eles. Agora já era. Não vou mandar ninguém lá. Então, você precisa entender que essa comunicação com espíritos de pessoas que já morreram não vai acontecer. Quero falar com meu pai que está morto, meu irmão que está morto, minha filha que está morta, meu filho que está morto. Isso não acontece. Esquece isso na sua vida. Ah, mas eu fui no espiritismo e alguém falou, usou o corpo de alguém e era minha filha, era o meu filho. Não, não era. Estão te enganando. Como que eu sei disso? Porque só os anjos podem falar conosco. Somente anjos podem falar conosco. Escreve isso aí de novo na tua cabeça. Só anjos falam conosco. E eu vou te explicar porque que parece seu filho, seu pai, seu irmão, seu tio, seu primo que morreu, que está falando com você. Presta atenção. Gálatas capítulo 1, do 8 ao 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além dos que vos temos pregados, seja anátema. Presta atenção. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
Ele está dizendo, alguns espíritos, alguns anjos podem vir e falar coisas para vocês. Se esses anjos vierem falar qualquer coisa diferente do que nós temos pregado para vocês, ele seja amaldiçoado. Presta atenção, o significado da palavra anátema é sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão, reprovação, condenação, repreensão, maldição, execração. Então, Paulo está dizendo aos Gálatas, se algum anjo vindo começar a pregar para você, falar com vocês coisas além do que a gente tem ensinado para vocês, que ele seja execrado, se ele seja amaldiçoado, que ele seja excluído da igreja, que ele seja expulso. E aí, você deve estar se perguntando, mas quem é que fala então comigo, Janaína? Porque parece meu pai, parece meu irmão, parece meu tio, parece meu primo, parece minha avó, parece meu avô. Presta atenção, um espírito imundo ou maligno é o mesmo que um demônio. Os espíritos imundos servem a Satanás e procuram destruir a vida das pessoas com sua opressão. São chamados imundos porque são corrompidos pelo pecado. Presta atenção. Quando estavam Deus no céu e os anjos, a Bíblia relata um episódio onde havia um anjo chamado Lúcifer, que significa espírito de luz. Esse anjo, ele se rebela porque ele quer ser como Deus. E ele se rebela e cai do céu com a terça parte dos anjos. Entenda bem, anjos não morrem. Esses anjos, eles não morrem. Então, eles ficam aqui, vagando, servindo a Satanás. Janaína, qual é a base bíblica que você tem para isso? Fica calmo. Mateus capítulo 8. Versículo do 28 ao 32, olha o que diz a palavra do Senhor para nós. Jesus, Isso é um episódio em que Jesus viveu. Vou contar a história. Tendo ele chegado a outra margem, isso está escrito na Bíblia, tá, gente? Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, pessoas, corpo de pessoa, possuído por um espírito maligno, ou seja, um anjo caído, um demônio. Saindo dentre os sepulcros, vou ler de novo desde o início para você pegar o raciocínio. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, tendo ele, Jesus, chegou à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Olha o demônio reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, os demônios manifestados no corpo das pessoas, de 2 homens, pediam a Jesus, se vai nos expelir, manda-nos para a manada de porcos. Olha o que ele está pedindo. Eles sabiam que Jesus jamais mataria uma pessoa. Eles sabiam que eles estavam naqueles corpos, mas aqueles corpos não pertenciam a eles. O corpo era daqueles homens, porque Deus fez aqueles homens. Mas em algum momento, aqueles homens deram legalidade para aqueles espíritos entrarem no corpo deles. Olha aí a possessão, que é a mesma possessão que você vê dentro das religiões de matriz africana. Para uma pessoa receber um espírito no seu corpo, existem portais que são abertos, existe derramamento de sangue, existem rituais a serem seguidos. Eu nem vou me ater nesses rituais aqui, tá?
mas a pessoa tem que tomar determinado tipo de banho, ficar sem ter relação sexual algum tempo. Todo um ritual que vai fazer com que aquela pessoa ali esteja apta para receber um espírito no corpo ou chamado entidade. E aí aquela pessoa recebe o espírito no corpo e ela passa a servir. E essa pessoa que recebe o espírito no corpo é chamada de cavalo. Por que cavalo? Porque o espírito monta no corpo e ele conduz para onde aquela pessoa vai. Por quê? Porque existe uma rédea ali. Não é cavalo à toa, entende? Então, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Que a graça do Senhor te alcance. Talvez seus olhos espirituais estejam abrindo hoje, como o meu abriu há muito tempo atrás. Mas eu precisava fazer esse vídeo porque eu sei que isso vai descortinar a vida de muitas pessoas. Então, você que pode, ore por mim, pela minha família, pela minha casa. Porque toda vez que eu falo desse assunto, eu me lembro, né, de tudo que me foi ensinado ao longo da vida. E o quanto aquilo ali era uma escravidão para mim. Eu tô falando de mim, tá? Então, eu tô fazendo esse vídeo, não é para aparecer. Se 5 pessoas forem transformadas por esse vídeo, para mim já tá valendo. Mas o meu objetivo com esse vídeo é explicar tudo que vira questão na mente das pessoas e que foi questão na minha vida um dia. Então, quando a gente lê esse texto, você vê 2 homens manifestados e eles vão ao encontro de Jesus, eles viram e falam: se você vai nos expulsar, manda para a manada de porcos. Por quê? Porque ele sabe o quanto a sua vida e a minha vida é preciosa. Ele jamais precipitaria 2 homens num abismo. Então, os demônios, sabendo disso, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele vira e fala: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Olha o inimigo, o diabo, o espírito falando. Eu sei que a gente não tem parte com você. E sabemos que você é o Filho de Deus. Eu queria muito que você assistisse esse vídeo com a Bíblia aberta, porque aí você não vai ver, não vai ser só eu falando, vai ser você lendo. E ele diz: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Olha o que ele está dizendo: você veio aqui atrapalhar o meu trabalho. E ele diz: ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos, então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. E aí Deus vira e fala para ele, na figura de Jesus, né? Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas os porcos pereceram. Mas os espíritos não. Eles vão sair dali dos porcos e vão vagar até encontrar outro espírito que eles possam, outra pessoa que eles possam possuir. Ah, Janaína, mas esse texto só não é suficiente. Tem outro, Marcos capítulo 1, versículo 23 ao 27. Olha o que diz. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir? Sei quem tu és, ó Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Olha o que Jesus fez. Cala sua boca e sai dele agora. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Ou seja, todo mundo que assistiu aquela cena ficou ali apavorado. Um novo ensino, e com autoridade, até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Olha que incrível. Todo mundo ficou ali tão assustado e falou assim: gente, quem é esse? O que ele está ensinando agora?
quem é esse homem que até os espíritos imundos obedecem à voz dele? E é impressionante, porque a gente fica ali, eu fico olhando esses textos e falo, meu Deus, como isso tudo esteve aqui antes, eu nunca li. Como isso tudo esteve tão claro na minha vida e eu nunca enxerguei. E talvez você esteja fazendo essa mesma pergunta agora, mas ainda é tempo. Ainda é tempo de você mudar de rota. Aí uma outra pergunta que sempre me fazem assim, pastora, por que nessas religiões eles matam bichos? Presta atenção. Antigamente, tá, lá no Antigo Testamento, Deus dá uns procedimentos como prática de expiação do pecado. O que é expiação do pecado? Para eliminar o pecado. Toda vez que um homem, uma mulher cometia um pecado, antigamente, ele levava um animal até o sacerdote e o sacerdote sacrificava esse animal para acabar com o pecado, para que o pecado daquela pessoa que foi cometido, esse pecado ele fosse perdoado. E aquelas pessoas mantinham esse sacrifício e Deus era muito específico. Ele queria sempre um animal pleno, não podia ter deficiência. Para você ser sacerdote, você tinha que ser perfeito, não podia ter nenhum tipo de deficiência. E aí, o que acontecia? Eles sacrificavam naquele tempo. Só que quando Jesus veio, ele foi o nosso sacrifício vivo. Ele deu a vida dele por amor a mim e a você. Por amor a nós, ele se sacrificou para nos lavar com o sangue dele e perdoar os nossos pecados. É por isso que hoje, quando você peca, você é lavado pelo sangue de Jesus. Então, o diabo ele não pode te acusar, porque foi pago um preço para te libertar, para te salvar. E Jesus já pagou esse preço. Então, hoje, tá, nos dias de hoje, depois de Jesus, não existiu mais a necessidade, nem existe a necessidade do sacrifício animal. Porque Jesus já se sacrificou por mim e por você. O ponto que você precisa atentar é, se você vai nessas religiões hoje e você sacrifica, é como se você dissesse para Jesus, o teu sacrifício não valeu de nada. Jesus não se agrada desses sacrifícios. Olha o que diz a Escritura Sagrada para nós. Deuteronômio 18, tá? Não permita que se ache alguém no meio de vocês que queime sacrifício, seu filho ou a sua filha, que pratiquem adivinhação, dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas e por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Ele não gosta, ele abomina que sejam feitos sacrifícios a outros deuses. Ele não suporta isso. Então, quando você sacrifica para um Exu, para Ogum, para whatever, para quem for, Deus detesta isso. Então, não existe mais necessidade de sacrifício animal nenhum. Jesus já sacrificou por você para te salvar e para te libertar. Outra pergunta que as pessoas sempre me fazem é, pastora, um espírito pode reencarnar? Ou seja, eu tenho meu espírito aqui, eu morri, e ele vem o meu espírito em outra criança. Isso não existe. Olha o que o texto diz. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem duas mortes, você não morre de novo. Você não vai ficar vindo aqui morrendo a vida inteira, a eterno, não existe. Vai evoluir a tal nível, não existe isso, está escrito na Bíblia, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, acabou, não tem mais jeito, morreu, juízo, fim, não tem reencarnação, tá? Hebreus 9, 27.
Como eles acertam algumas coisas sobre a nossa vida. E aí agora que eu vou usar o texto bíblico para explicar, tá? A Bíblia é muito clara. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios, ou seja, mantenham a sanidade. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor. Ele está ao teu redor o tempo inteiro. Existem anjos te guardando e ele está ao derredor, é atrás desses anjos ali, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele ouve tudo que você faz, tudo que você pensa, suas características, tudo isso ele sabe. Ele vê, ele te acompanha, igual novela. Ele não desiste, ele é paciente. Então, quando ele fala sede sóbrios, sede firmes, sede constantes, sede claros no pensar. Porque ele já está avisando aqui, o diabo está ao derredor de vocês, o diabo está acompanhando vocês, ele sabe quem vocês são. Ele sabe pelas tuas características. Se você é uma pessoa que tem um posicionamento firme, o diabo sabe que Deus vai te usar com palavras. Se você é uma pessoa que tem um cuidado com outras vidas, o diabo já sabe que você será usado para curar pessoas. O diabo já reconhece nas características que Deus te deu para o propósito que você vai servir. Ele vai te atacar para que você não sirva esse propósito. Entende? Eu sou uma pessoa que dificilmente eu tenho medo de alguma coisa, né? Obviamente todo mundo tem medo de certas coisas, a gente fica com receio, mas dificilmente o medo me paralisa. E o diabo sabe disso. Ele sabe que eu tenho coragem, que eu não estou preocupado com o que os outros pensam, o que os outros falam. Eu não tenho isso na minha cabeça. Eu vou vivendo minha vida e fazendo o que tem que ser feito, porque Deus mandou, e se Ele mandou, Ele garante. Deus já está me incomodando para fazer esse vídeo já tem um tempo, e eu relutando, porque existe tempo para gravar, existe uma preparação, eu tive que estudar aqui, separar todos os textos, montar tudo para vocês. Mas a gente precisa entender que Deus, ele é único e ele quer um relacionamento de intimidade. A Bíblia fala que lá no Jardim do Éden, quando o Senhor fez Adão, né, e Eva, ele vinha no entardecer para ter um relacionamento com Adão. Ele vinha para conversar com Adão, só que como Adão pecou, isso o afastou. Ele tirou ele do jardim e deixou ele só no Éden. Então, o pecado nos afastou de Deus. Porém, por causa de Jesus, nós estamos de novo em Deus. Então, o Espírito Santo, ele quer falar com você. Ele quer ter intimidade com você. Enquanto você fica com essa interferência, esse ruído bloqueando, que é tudo aquilo que você acredita que está contra a Escritura Sagrada, isso vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Então, você precisa entender que a gente tem que estar preparado. A Bíblia é muito clara, ela fala, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Você não está lutando com o seu irmão, você está lutando com espíritos que talvez influenciem as pessoas contra a tua vida. E esse é o ponto, sabe? Eu não estou vindo aqui para meter malho em outras religiões, eu estou vindo aqui para trazer esclarecimento bíblico. Você vê que eu nunca coloquei aqui que eu odeio candomblé. Não, as pessoas são uma bênção. Eu tenho amigos que ainda professam essa religião e tá tudo bem, eu me relaciono com eles, eu amo a vida deles, eu continuo ali, a gente conversa, brinca, sorri, porque eu amo aquela vida, mas aquela prática Deus abomina. E um dia Deus se revelará a essas pessoas. Você também não tem que sair desse vídeo aqui condenando tudo e todos. Não, vive a sua vida. Mas quando ore por aquela pessoa, quando ela te der a oportunidade, explique. O meu objetivo com esse vídeo foi dar armas bíblicas, espiritualmente falando, para que você possa ter argumentos e deixar essas pessoas, no momento que elas estejam abertas para te ouvir, sem argumento de falar, gente, porque quando eu ia conversar com uma pessoa que me evangelizava, eu falava assim, mas a Bíblia é isso, aí a pessoa falava, não, então lê esse texto aqui. Eu li o texto e falava assim, gente, como é que eu nunca li isso? Como é que eu nunca enxerguei isso? Como? Entende? Então a gente precisa compreender de fato. A Escritura Sagrada, ela é muito clara, mas a gente não pode sair daqui odiando essas religiões,
condenando as pessoas, não é esse o propósito do vídeo. É te trazer esclarecimento para que você possa tomar a sua decisão. Se você quiser continuar, é uma escolha. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu fiz a minha há anos atrás. Mas eu precisava explicar para vocês o contexto bíblico da coisa. Por isso que lá no início do vídeo eu fui muito clara dizendo, esse vídeo aqui é um vídeo para explicar para aquelas pessoas que acreditam na Bíblia. Se você acredita na Bíblia, leia os textos que eu mencionei aqui, porque eles vão fazer todo o sentido para você. Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis, que vidas venham se render a Ti, que vidas venham Te aceitar e crer que só Tu és o Senhor e que eles não precisam, Senhor, de subterfúgios, de ferramentas, de pessoas para interceder por eles, porque o Senhor é Pai e o Senhor se relaciona, o Senhor cuida, o Senhor dá direção, o Senhor fala. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos guarda, Senhor, de todo o mal. Proteja a mim e todos aqueles que estão assistindo esse vídeo agora. Pai, guarda eles debaixo das tuas poderosas mãos. É o que eu oro a Ti e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam aprender, ou que tenham curiosidade, ou que precisam ouvir tudo que está sendo dito aqui. Quando for compartilhar esse vídeo, peçam para abrir o coração dessas pessoas, para que elas possam ouvir. Eu não estou aqui para trazer raiva, ira, ódio em ninguém. Meu objetivo com esse vídeo é trazer só esclarecimento bíblico. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo vídeo.